Podcast Meditação Alienígena, Episódio 6. Bem-vindas, bem-vindos ao podcast de Meditação Alienígena, o programa onde te ensinamos a conectar com seus ancestrais estelares e empoderar o seu espírito com a filosofia andina. Eu sou a Karen Prieto, facilitadora xamânica, instrutora e fundadora da Escola Internacional Alien Meditation. Acesse meditacãoalienígena.com para encontrar conteúdos e cursos que te ajudarão no seu crescimento espiritual e no seu treinamento em terapias holísticas. O verdadeiro problema da xenofobia. Pensei muito antes de fazer este programa para falar sobre xenofobia, porque é um assunto muito delicado. Isso pode ferir o ego de muitas pessoas, principalmente aquelas que têm um orgulho nacionalista muito intenso. Hoje, o problema do racismo é muito falado, assim como o problema da homofobia. Mas hoje é difícil falar em xenofobia, que também é um problema que atinge milhares de pessoas todos os dias. Sobre a xenofobia, tenho um pouco de experiência tendo visitado alguns países. Eu cresci na Colômbia em uma família com uma mente um pouco fechada às novas ideias ou paradigmas. E durante a minha infância, nos ensinamentos da escola, nos valores da família e no que aprendia todos os dias, vi que muita gente acha que seu país é o mais civilizado e o melhor de todos, que a culinária do seu país é o melhor do mundo, que seu sotaque espanhol é o mais claro e melhor do mundo, que são os mais educados, que são os melhores. Mas eu sabia que havia muitos outros países. É por isso que nunca abracei o orgulho nacionalista excessivo. E sempre tive a curiosidade de conhecer outros países, de saber qual é a característica do país e o que o torna especial. Pois considero que cada um dos países deste mundo tem algo muito positivo e especial. Com isso, desde os 18 anos, comecei a viajar para fora do meu país. Inicialmente, viajei para o Equador, onde fiquei 6 meses. Como eu havia dito em outro programa, eu fiquei numa fazenda de Hare Krishnas e lá aprendi muito dos costumes dos equatorianos. Uma das experiências mais marcantes que tive naquele país foi quando eu cheguei pela primeira vez. Eu estava na rua comprando um refrigerante com uma amiga colombiana. E naquele momento, um carro passou e jogou uma bexiga cheia de água nas nossas pernas. Aquela bexiga estourou e as nossas roupas molharam. Então ficamos ofendidas e com raiva. Considerei isso uma ofensa e algo pessoal. Só depois de 6 meses de estada no Equador e com amigos equatorianos, percebi que essa prática de jogar bexigas cheias de água não era algo pessoal contra mim, mas sim um festival que se comemora todos os anos. Neste festival, todos jogam água uns aos outros e se divertem. Mesmo nos últimos dias que eu estive lá, me juntei ao festival e me diverti muito. Com essa experiência, entendi que deveria me esforçar mais para entender a cultura de cada país e não julgar antes de conhecer. Depois, fui viajar para outros países. E cheguei no Brasil, onde fui recebida com muito carinho, porque os brasileiros são muito carismáticos, muito atenciosos e muito agradáveis. E foi assim que o tempo passou, neste país lindo e carismático. Porém, um dia percebi que algumas pessoas ao meu redor me perguntavam por que eu não voltava para o meu país Bolívia. O que me pareceu curioso
foi ver que não me perguntavam de onde eu era, mas que imediatamente me rotulavam de cidadã boliviana. Em parte era compreensível, porque naquela época havia muita migração de bolivianos, porque há muitas fábricas de confecções em São Paulo, onde eles são acolhidos para trabalhar. Por isso, muitos bolivianos vieram trabalhar em São Paulo. E parecia que na cabeça de alguns brasileiros havia a ideia de que qualquer pessoa com sotaque diferente era boliviano. Mas percebi que algumas pessoas, ao me rotularem de cidadã boliviana, tinham um tom levemente pejorativo. Esse tipo de coisa que é muito subjetiva, porque, em primeiro lugar, depende de como o remetente da mensagem transmite suas palavras. E, em segundo lugar, depende de como o receptor da mensagem recebe essa informação. Portanto, se eu me sentia ou não rotulada negativamente, isso dependia muito de mim. Mas o problema é que esses tipos de situações aconteceram comigo mais de uma vez. Então, eu entendi que não foi um simples acaso. Em todo caso, não fiquei ofendida, porque o país da Bolívia é muito bonito e cheio de gente gentil e honesta. Não vejo razão nenhuma para desprezar as pessoas desse lindo país. Eu até tive uma experiência quando trabalhava em um escritório na cidade de São Paulo. Eu estava em um ônibus voltando do trabalho. Eu estava tão cansada e uma garota começou a gritar no meio do ônibus, em desespero, dizendo que alguém havia roubado seu celular. E outras pessoas disseram que a pessoa que roubou seu celular tinha acabado de sair do ônibus. Então, uma mulher que estava sentada bem ao meu lado começou a gritar, dizendo que quem acabava de descer do ônibus tinha características de boliviana. E ela mencionou que é para esse tipo de coisas que os bolivianos vêm ao Brasil. Quando ouvi isso, fiquei com raiva, porque tenho amigos bolivianos, todos muito honestos e trabalhadores. E não me pareceu justo que a mulher gritasse no ônibus com uma mensagem de ódio contra os bolivianos. Então, eu também levantei minha voz no ônibus e disse para a senhora: "Com licença, mas eu sou boliviana. Trabalhei o dia todo e vou para casa cansada, exausta e não tenho necessidade nenhuma de roubar nada de ninguém, porque sou uma pessoa honesta. Por isso, por favor, respeite os meus compatriotas." A mulher empalideceu. Ela não tinha palavras para me responder. E foi com isso que seus gritos de ódio cessaram. E devo enfatizar que, assim como coloquei as minhas mãos no fogo pelos meus amigos bolivianos no Brasil, também colocarei as minhas mãos no fogo pelos meus amigos brasileiros em qualquer outro país, se eu ouvir que estão falando mal deles. Porque eu sei que, assim como os bolivianos, os brasileiros também são honestos, trabalhadores e carismáticos. Depois de um tempo, quando já estava há muitos anos no Brasil, muitos venezuelanos começaram a migrar. Então, a partir daí, algumas pessoas não me rotulavam mais como boliviana, mas como venezuelana. E esses rótulos também eram carregados com um leve toque pejorativo. Senti que esse toque pejorativo aumentou principalmente com a ascensão da extrema-direita no Brasil. Inclusive, nas campanhas presidenciais do Bolsonaro, dirigindo-se às pessoas do Partido dos Trabalhadores, movimento político de esquerda, da seguinte forma: se você não está feliz no Brasil, então vá para a Venezuela. Eu, honestamente, não me identifico nem com a direita, nem com a esquerda. Mas a extrema-direita é muito particular, porque se caracteriza por ter seguidores que geralmente têm medo excessivo ou temor por seu futuro,
e eles disfarçam a sua insegurança com discursos de ódio. Medo de que estrangeiros supostamente roubem suas oportunidades. Medo de perder seus empregos. Medo de perder seu status. Medo de inovar sua economia. Eles são pessoas muito conservadoras, com extremo orgulho nacional. Conheci uma jovem venezuelana no Brasil que vivia muito triste, porque em seu país conquistou o sonho de ter casa própria e teve que ir embora, abrindo mão da sua casa. Espero que, ao relatar essas experiências, não haja mal-entendidos, pois afirmo e reafirmo que o brasileiro é um povo muito bom e carismático. Aqui estou relatando apenas alguns atos de xenofobia que vêm de algumas pessoas e que não ocorrem somente no Brasil, mas também ocorrem no mundo todo. A maioria dos imigrantes não vai para outro país feliz, com a ideia de ir tirar os empregos ou as oportunidades dos cidadãos desse país. Em vez disso, eles deixam seu país com grande tristeza, tendo que deixar sua família, seus pertences e tudo que eles conquistaram com tanto esforço. Por outro lado, isso é uma realidade na Colômbia. Nas redes sociais tenho visto casos de colombianos com xenofobia dos venezuelanos. E o que esses xenófobos não entendem é que os imigrantes não estão em seu país porque querem, senão porque não têm outra opção. Vou contar outras duas experiências muito curiosas que tive sobre o assunto de hoje. A primeira é que eu tenho um curso de xamanismo, onde explico os conhecimentos ancestrais dos povos nativos do continente americano. Um estudante que fez meu curso de xamanismo me escreveu muito zangado, dizendo que odiou o curso porque eu não sou cidadã do seu país. E disse que odiou meu sotaque porque era diferente. Não consegui acreditar quando li aquele comentário, porque se supõe que se você está fazendo um curso de xamanismo, é porque já tem em mente a ideia de querer entender outra cultura diferente da sua, de entender um povo que tem uma raiz cultural completamente diferente da sua. E este estudante, estando descontente comigo pelo fato de eu não ser do país dele, apenas me mostrou que ele não estava pronto para entender o xamanismo. A segunda experiência é que tive a oportunidade de viajar a trabalho para Chicago. Quando estive lá, senti um pouco de ansiedade, pois ouvia histórias de latinos que diziam estar passando por momentos não muito agradáveis. Então fiquei com medo de que em alguma oportunidade alguém pudesse ver que eu não era de lá e usar essa vulnerabilidade contra mim. No entanto, a minha experiência foi muito diferente. Geralmente o que você ouve é que os brancos vão contra os latinos. Mas o engraçado é que a única experiência negativa que eu tive em Chicago foi a de um latino indo contra mim. Essa experiência foi quando fui num restaurante de comida latina. Não vou especificar de que país era. E lá o garçom que me atendeu percebeu que meu inglês não era nativo. Então me perguntou de onde eu era. A partir daquele momento, o homem ficou em guarda e me observava de vez em quando, enquanto eu comia. Parecia que ele estava com medo de que eu fugisse sem pagar ou alguma coisa assim. Ele parecia muito ansioso. Mesmo antes de eu terminar de comer, ele veio para minha mesa, muito ansioso, pedindo para eu pagar. E ele estava até contando cada centavo e conferia se as notas que eu desse para ele não eram falsas. Achei essa experiência muito curiosa, visto que muitas vezes não nos apoiamos entre imigrantes, mas sim nos atacamos. Isso me faz refletir que se fôssemos mais unidos,
tivéssemos mais empatia e nos apoiássemos mais, principalmente entre os migrantes, então nossas dificuldades seriam amenizadas. Eu queria trazer esse assunto para o programa de hoje, porque embora eu não esteja falando nada específico sobre espiritualidade, a questão tem a ver com isso, porque espiritualidade, no final das contas, é entender que uma pessoa, independentemente da nacionalidade, é meu irmão, minha irmã. O ideal seria não nos identificarmos como colombianos, brasileiros, chilenos ou de qualquer outro país, mas sim nos identificarmos como a irmandade humana que somos. No final, se a economia de um país cair, isso afetará o país vizinho e vice-versa. Dependemos uns dos outros e, estando unidos, seremos capazes de enfrentar as adversidades com mais facilidade, sermos mais fortes juntos e nos levantarmos de qualquer queda com mais rapidez. E com isso, encerro este programa. Muito obrigada pelo seu tempo e atenção. Se você gostou deste episódio, por favor, curta, compartilhe e se inscreva para que este conteúdo alcance mais pessoas que possam se beneficiar. Até o próximo episódio. Tchau! Wow.